Uma vitória do Santos sobre o São Paulo neste domingo, 18h30, na Vila Belmiro, tem uma série de significados. O principal deles é pavimentar o caminho definitivo para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, especialmente depois do resultado surpreendente deste sábado, que foi a derrota do Cruzeiro para o Curitiba, mesmo fora de casa por 1-0, mas eu imaginava que o Cruzeiro talvez arrancasse um empate. E o Cruzeiro, assim que o Santos entrar em campo contra o São Paulo, ainda continuará com 2 jogos a menos. Então, em tese, teria a oportunidade, em vencendo estes 3 jogos, um deles é confronto direto com o Vasco, ultrapassar o Santos na tabela. E com esta derrota, o Cruzeiro se credencia a ser um fortíssimo candidato à Série B no ano que vem. Então, por esse detalhe, a derrota do Cruzeiro, uma vitória do Santos, pode deixar o Santos ainda mais perto, né? Até do número mágico, matemático, que muitos falam que é 45 pontos para escapar. Ganhando vai a 44. Uns dizem que 45 pode ser suficiente, outros até 46, 47, para não ter margem para muita dúvida. O outro detalhe, esse é um extremo do campeonato, né? O extremo em que a gente sempre olhou, o extremo que nos sempre deixou preocupados. Agora tem outro extremo que é o extremo da alegria. Claro que não é o extremo da alegria da disputa pelo título, porque essa, apesar de estar em aberto, né? Uma briga de foice lá entre Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, o Flamengo ficou um pouquinho para trás porque empatou com o Fluminense, mas é a alegria de você buscar uma competição em Copas, né? O Santos tem uma remotíssima chance de pré-Libertadores, mas tem boas chances de Sul-Americana e até de chegar no tal 9º lugar que dá vaga à Copa do Brasil, devolveria o Santos à Copa do Brasil no próximo ano. E dentro desta perspectiva, olhando para o extremo feliz do campeonato, já falei que o Palmeiras venceu o Internacional por 3-0. Então, meus caros, é o seguinte, o Santos ganhando, fazendo o papel dele, independentemente do que aconteça em Vasco e América, são jogos do mesmo horário, acho que até o Vasco deve vencer o América, Atlético Mineiro e Goiás, acho que o Goiás vai ficar pelo caminho definitivo aqui, tem outros 2 jogos que nos interessam, que é Bahia e Atlético Paranaense e Cuiabá e Fortaleza, porque o Bahia pode continuar atrás do Santos e o Fortaleza pode ser que fique atrás do Santos desde que o Santos vença, porque o Fortaleza tem 43 pontos. Mas em o Santos ganhando no mínimo uma posição, ele sobe no campeonato. Mesmo com o Corinthians também enfrentando o Grêmio à tarde, às 4, o Santos vencendo vai a 44 pontos e passa o Internacional. E pode passar também o Fortaleza e ficar perto do Cuiabá, do São Paulo, do Fluminense, e o Fluminense é o 8º colocado no campeonato. Então o Santos ficaria próximo do tal 9º lugar, da primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, com esta soma de resultados do sábado, com os confrontos que acontecerão no domingo, o Santos tem uma grande chance, repito, de não só pavimentar sua permanência na Série A, como alcançar objetivos maiores dentro do Campeonato Brasileiro. Sem contar o fato que fecharia o turno na disputa de clássicos com uma vitória dentro de casa, uma disputa de clássicos, né, que ao longo destes últimos anos da gestão Andrés Ueda foram jogos muito difíceis para o Santista, jogos de muito sofrimento, de pouquíssimas vitórias, né? E o Santos ganhou do Palmeiras fora, empatou com o Corinthians fora, jogando bem no fim da partida, e pode presentear o seu torcedor, que vai fazer corredor de fogo, vai fazer mosaico, pelo que eu estou sabendo, com uma vitória em casa contra um adversário que já tem a vida resolvida, já ganhou a Copa do Brasil, já tem vaga na Libertadores, já chegou aos 45 pontos, não vai cair o São Paulo. A única motivação do São Paulo é embaçar a vida do Santos, né? A única motivação do São Paulo como rival é atrapalhar a jornada do Santos de escapar do Z4. Então, são muitos os pontos que merecem ser analisados e que podem ser alvo de reflexão do torcedor, que virão com a vitória. Deixar o Z4 longe, ultrapassar outros times, mirar a Sul-Americana, mirar a Copa do Brasil e ter a alegria de ganhar de um rival dentro de casa, né? E também depois de passar
2 semanas, que é o tempo que o campeonato vai parar praticamente, para a data FIFA, tempo em que o Marcelo Fernandes vai poder trabalhar, vai poder pensar, né, nas últimas 4 rodadas, com uma tranquilidade enorme, porque aí o Santos ficaria a 1, no máximo 3 pontos de matematicamente confirmar que seguirá na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E sobre este assunto, inclusive agora também com a questão do time provável, eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, tem ainda 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Se puder também, compartilhe o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, e ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, feito todo esse raio-x aqui a respeito do futuro, né, do campeonato, o Santos 13º com 41, como eu disse, pode passar o Inter, que tem 43, o Fortaleza, que tem 43, o Santos pode terminar a rodada em 11º lugar no campeonato. Mais do que isso não dá. Pode abrir vantagem para Corinthians, Bahia, para o próprio Vasco, manter a vantagem em relação ao Vasco, em relação ao Cruzeiro abrir vantagem, mais ainda em cima do Goiás, do Curitiba, enfim. Tem todos esses detalhes dos números. E para isso o Marcelo Fernandes tem que tomar uma decisão importante, que é utilizar ou não o Soteldo. Segundo o UOL, o UOL confirmou a informação do começo da semana, né, que foi trazida pelo companheiro Wagner Frederico, que eu reproduzi aqui no canal, também confirmei também. Ele tem a possibilidade de usar o Soteldo ou guardá-lo para o segundo tempo, para uma eventualidade, e o sistema que ele vai usar, muito provavelmente com a manutenção do Rodrigo Fernandes, para que o Tomás Rincon seja um híbrido, né? Dependendo da cara do jogo, ele vira um terceiro zagueiro, dependendo da cara do jogo, ele vai para o meio de campo e o Santos acaba atuando num 4-4-2. Time provável aqui colocado pelo UOL seria um 3-5-2 com João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô. E aí o Dodô, que talvez não fique à disposição, porque ainda sente dores, né? Entraria o Rodrigo Fernandes, Lucas Braga, Rincon, Jean Lucas, Lucas Limão, Nonato e Kevson. E aí, se entrar o Rodrigo Fernandes, quem vai virar o terceiro zagueiro, como eu disse, é o Rincon. Na frente, o Marcos Leonardo e o Soteldo ou o Maxi Silveira. O Globoesporte.com dá uma escalação um pouco diferente na sua prévia, com o Mendonça no lugar do Maxi. João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim, Kevson, Rincon, Fernandes, Jean Lucas e Lucas Limão, Nonato, Maxi Silveira ou Mendonça e Marcos Leonardo. Aí o Soteldo pelo GE seria uma opção de banco. E no Diário do Peixe, o Diário do Peixe já traz uma informação sobre o Dodô que dificilmente ficará à disposição. E aí o time provável de João Paulo, Braga, Joaquim, Messias e Kevson, Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Lucas Lima ou Nonato, Soteldo ou Maxi Silveira e Marcos Leonardo. Então, não tem lá muitas dúvidas. A variação do sistema do 3-5-2 para o 4-4-2, com o Rincon e com o Fernandes. A dúvida que reside é Lucas Lima ou Nonato, e o aproveitamento do Soteldo como titular ou não. E aí é mais provável que o Maxi seja o escolhido caso o Soteldo não vá para o jogo. Mas é importante ter o Soteldo, é uma aposta que o Santos vai fazer no entendimento de que ganhar o Clássico e chegar aos 44 pontos, mesmo que o Soteldo sofra uma nova dor naquele local onde ele teve o problema, né? Se ele tiver algum desdobramento em relação à contusão, o Santos ainda teria 2 semanas para recuperá-lo antes do jogo contra o Botafogo. Então, ao que tudo indica, a comissão técnica entende que ganhar do São Paulo é fundamental para virar esta etapa
antes da reta final do campeonato com 44 pontos. Tomara que ele possa ser utilizado, jogar bem, ajudar o Santos e sair sem nenhum tipo de problema. Aí depois é segurar o homem, tranquilizar, tentar tirar ele da seleção da Venezuela para que ele possa se recuperar 100%. Vai ser um jogo em que o Santos vai ter um ambiente todo favorável, até porque eu já falei dos resultados deste sábado, a derrota do Cruzeiro, a derrota do Internacional, a Vila Belmiro lotada, que foi tão elogiada pelos São Paulinos, né? A molecada, os mais jovens que não conseguem vir à Vila porque não pode mais ter torcida visitante, só vem jogo lá no Morumbi. E aí, como liberou a Vila no sábado, no meio de semana para o jogo contra o Bragantino, tá cheio de print na internet, a molecada adorou o clima na Vila Belmiro, né? Pô, quantos elogios à Vila, o estádio aconchegante, próximo e tal, né? Então, a Vila tem este papel fundamental que, inclusive, muitos torcedores do Santos fazem questão de desdenhar, lamentavelmente, né? Alguns nunca pisaram na Vila, coitados, não tem culpa porque moram longe, não tem condição de vir, mas os que vêm à Vila e ainda falam mal da Vila é um negócio surreal, né? Precisa vir uma torcida de fora para chover de elogio à Vila Belmiro, para que alguns entendam o poder que o místico e mítico Urbano Caldeira tem dentro de um jogo de futebol. Então o Santos vai ter a Vila, vai ter o Caldeirão de Fogo, vai ter apoio da torcida, energia positiva, vem da vitória sobre o Goiás, tranquilizadora e motivadora, e, como eu disse, os resultados da rodada que também ajudam. Então, é isso, o Santos precisa vencer para ter tranquilidade, para ter perspectivas. 1, distanciamento da zona perigosa. 2, buscar um salto na tabela, passar pelo menos um time, com certeza, ou 2 até, olhar para a Sul-Americana, olhar para a Copa do Brasil também. A arbitragem vai ser do Rafael Claus, que eu espero que não apronte, não invente, não crie polêmicas. Ele é um árbitro que é super badalado aí pela federação, pela confederação, mas eu acho ele um árbitro confuso e tal, como tantos outros que tem por aí. Preferi aquele Flávio Guerra, mas não vai ser ele, vai ser o Claus, que ele e o VAR façam o trabalho que tem que ser feito de forma correta, direitinho, né? Sem inventar moda. E que os jogadores entendam que esse talvez seja o passo decisivo, o passo definitivo, para uma tranquilidade que eles vão ganhar nesse período de treinamento de 2 semanas, até para que o Marcelo Fernandes possa eventualmente pensar numa dessas, se Joaquim ou Messias tomarem o 3º cartão amarelo, para que ele já possa ir pensando como ele vai montar, se o Jair vai ser titular, como é que ele montaria o time para pegar o Botafogo, alternativas táticas, enfim, tudo que o treinador consegue fazer com um pouquinho mais de tempo para trabalhar, coisa que outros treinadores não conseguiram fazer. Então vamos acompanhar, 18h30, e depois traremos o resultado aqui para vocês. O resultado vocês já vão saber, mas a nossa análise a respeito do que foi o resultado, tá certo? Só lembrando que antes do jogo tem mais vídeo aqui no canal, tá bom? Não se preocupem. Eu vou preparar um conteúdo a respeito do futuro do Marcelo Fernandes e também o pré-jogo, um outro pré-jogo de Santos e São Paulo, porque segunda-feira tem Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista Feminino. Serias vencer o primeiro jogo por 1-0, então vou preparar um pré-jogo também para esta partida que vai ser na Vila, segunda-feira, 8h30 da noite, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.